agora são 5h30 da manhã. Eu acabei de ter um sonho que me tirou muito a paz, que eu quero compartilhar com vocês e ao mesmo tempo fazer um desabafo sobre algo que tem acontecido nos nossos dias, principalmente dentro da igreja brasileira. Isso mesmo, eu quero falar uma verdade que talvez você venha pensar, pastor, mas se você falar isso, as pessoas não vão querer mais ir na igreja. Eu quero dizer uma coisa, as pessoas espirituais, somente as espirituais, vão entender o que eu estou falando e elas não vão abandonar a igreja por causa disso. Pelo contrário, elas vão buscar caminhar com pessoas de Deus, com pessoas que vão ajudar elas a continuarem na batalha. Então, antes de tudo, vamos lá. Eu vou contar esse sonho, né? Eu sonhei que eu estava andando na rua e eu vi um rapaz deitado no chão, né? E eu pensei, gente, eu conheço esse homem. E aí eu fui chegando mais perto, comecei a conversar com ele. Era um amigo meu de muito tempo atrás, que agora estava mexendo com drogas e ele chegou a ser preso, ficou 1 mês preso. E ele foi contando que ele ficou preso porque ele acabou sendo pego, né, mexendo com cocaína. Resumindo a história, né? Eu comecei a falar com ele, eu senti muita compaixão por ele, muito amor por ele. Isso tudo lá no sonho. E aí eu peguei ele, levei para casa, né? Ele já tinha passado pela cadeia, já não estava mais. Só que ele não conseguia abandonar esse vício, né, das drogas. E eu levei ele para casa, deixei ele tomar banho. E enquanto ele estava tomando banho, né, passou perto de mim assim algumas pessoas da igreja, sabe? E pessoas próximas de mim, parentes que são evangélicos, pessoas de Deus. E eles fizeram aquela cara feia, sabe? E não gostaram de jeito nenhum. Mas eu senti tanto amor por aquele rapaz, né, que eu peguei as roupas dele, comecei a lavar as roupas dele, né? E só sei que na hora que ele saiu do banho, né, sem eu perceber, ele foi lá na mesa e comeu um monte de coisa, só que ele fez bagunça, sabe? Bagunçou toda a mesa. E as pessoas vieram falar comigo. Eu falei, mas você não tem que fazer isso, né? Pra que ajudar um cara que nem quer ser ajudado, sabe? Não, larga a mão disso. E começaram a me dar um sermão, sabe? Essas pessoas. Aí eu acordei. E na hora que eu acordei, eu senti muito mal, sabe? Pela reação das pessoas, porque ninguém se propôs a me ajudar, sabe? Ninguém se propôs a estender a mão, sabe? Talvez aquelas pessoas quisessem amar somente quem amam elas, sabe? E não pessoas complicadas, né? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus mandou a gente amar pessoas reais, não pessoas ideais, tá certo? Então, quando eu acordei, eu pensei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque tem algo que está me deixando muito, muito inquieto. E o que Jesus disse, né, que é o maior mandamento? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, seu entendimento, né? E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E eu preciso falar uma grande verdade aqui. A maioria daqueles que se dizem cristãos, e isso eu estou falando, vou voltar aqui para os evangélicos, não vou falar dos católicos porque, né, eu sou pastor evangélico. Mas eu quero dizer o seguinte, a maioria daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, eles não amam de verdade. Porque Jesus falou, ame o seu próximo como a si mesmo. O que significa isso? É você desejar para a pessoa o que você deseja para você. É você ajudar a pessoa como você se ajudaria. Não é isso que quer dizer? Não estou falando que é fácil. É muito difícil seguir esse mandamento. Você precisa ter o amor de Deus na sua vida. Mas Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 24, que no final dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, do pecado, o amor de muitos se esfriaria. E eu tenho visto, infelizmente, esse amor se esfriando no meio do povo de Deus, de pessoas que deveriam acolher as pessoas ao invés de ficar julgando elas. Então, irmãos, amar quem você ama é muito fácil. Agora, amar aquela pessoa que é complicada, aquele irmãozinho, né, que dá um pouco mais de trabalho, em vez de você julgar ele, eu quero te convidar você a amar essa pessoa, porque senão não vai adiantar nada você ir na igreja. A igreja precisa ser mais um hospital do que um tribunal, não é isso? E eu vou ler para você uma passagem agora mesmo, mas antes deixa eu falar uma coisa. As pessoas, elas não amam de verdade, porque se amassem, elas fariam a mesma coisa que fariam para elas. Eu não estou falando o seguinte, você tem um carro, você vê um irmão passando necessidade, está indo para a igreja a pé, você vai comprar um carro para ele. Não estou falando isso.
Nós temos que ter sabedoria para ajudar as pessoas, ajudar quem realmente precisa. Mas eu vejo vários exemplos, né? Esses dias eu fiquei sabendo de uma moça que está passando necessidade, né? E é muito difícil você ter que pedir ajuda para os outros, né? Para ajudar certas pessoas, porque as pessoas não ajudam com nada, sabe? Fala que vai ajudar, não ajuda nada, e às vezes ajuda com R$5. Aí, essa moça precisava do dinheiro. E o que aconteceu? Em vez da gente ficar julgando, a gente deveria ajudar essa mulher. Ninguém quis ajudar. E quando ajuda, irmãos, dá R$5, dá R$10, às vezes tem condição de dar R$100, sabe? Então nós precisamos tirar o egoísmo e começar a pensar, gente, o que R$100 vai fazer falta para mim? E você vai lá e ajuda, tira a aflição daquela pessoa, tá certo? Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Sabe, às vezes a pessoa dá, vou dar uma cesta básica, e sendo que você poderia ajudar muito mais. E eu estou falando aqui para qualquer tipo de pessoa, porque tem pessoas que às vezes têm muito pouco e ajuda bastante, e tem pessoas que têm muito e não faz nada, tá certo? Então isso entristece o coração de Deus. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você vai estar ajudando, né, com uma pequena quantia, sendo que aquilo não vai resolver. Aí o que você pensa? Ah não, deixa mais pessoas ajudar. Irmão, você sabe o tanto que é difícil pedir ajuda para os outros, né? Você pede, as pessoas não ajudam. Aí aquela família, às vezes, está passando um aperto enorme, sendo que você já poderia ter solucionado o caso dessa pessoa, tá certo? Então, esse é só um exemplo, né? Mas as pessoas hoje, se você faz algo para ajudar alguém, as pessoas ficam te olhando com cara torta, sabe? Você quer agregar, você quer ajuntar. Jesus falou, olha, quem não ajunta, espalha. E o que mais tem é pessoas espalhando, pessoas falando mal dos outros, né? Eu sei, eu não sou perfeito. E o próprio livro de Tiago, né, capítulo 3, fala que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Então, eu não estou falando que eu sou perfeito, mas eu estou falando que eu tenho o direito de falar a verdade, custe o que custar. Então, eu tinha que falar isso para vocês. As pessoas não amam de verdade e você precisa refletir se você realmente está pensando no próximo como a si mesmo. Às vezes alguém te pede ajuda e é uma urgência, é uma emergência, a pessoa precisa comprar um remédio às vezes. Aí o que acontece? Você até ajuda a pessoa, mas daqui um mês, daqui uma semana. Irmão, você deixa a pessoa sofrendo uma semana. Tira isso do teu coração, sabe? Tira essa maldade do teu coração, ajuda a pessoa naquela hora, o que custa? Ah, mas vai dar trabalho, pastor, eu tenho que ir lá no banco sacar R$20, 50, 100. Irmão, vai lá no banco, paga o preço. Hoje os crentes, né, os evangélicos, não quer renunciar, não quer pagar o preço, sabe, para amar o seu próximo, para se entregar em favor do próximo. E por isso eu preciso ler essa passagem, que está lá em Gálatas, capítulo 6, o versículo do 1 ao versículo 2. Olha o que diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tá vendo, irmãos? Quando você suporta os fardos pesados uns dos outros, você está cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. E Jesus provou isso com a vida dele. Jesus carregou os nossos fardos pesados, não somente dos nossos pecados, mas também das nossas aflições, das nossas necessidades. Sabe, Jesus, ele nos tirou de uma vida miserável, uma vida derrotada. Isso porque Jesus se colocou no nosso lugar, ele caminhou lado a lado conosco. Quando nós estávamos passando por aflições, estávamos nos piores desertos da nossa vida, Jesus estava lá conosco. Jesus não apontou o dedo quando você, que é crente, conhece a palavra, você caiu em pecado. Quando você se afastou dele, Jesus não te apontou o dedo, ele não te jogou pedras. Pelo contrário, Jesus, se você fizer uma oração, Jesus está aí do seu lado e ele te recebe e ele te carrega no colo, tá bom? Mas o chamado que ele tem para mim e para você é para nós amarmos a Deus, mas também amarmos ao próximo. E é por isso que a Bíblia diz, né, que nós não podemos dizer que amamos a um Deus que a gente não vê, se nós não amamos o nosso irmão a quem a gente vê. Então fica o alerta para a igreja brasileira. Não conheço os outros povos, a igreja brasileira. Nós estamos esfriando no amor, não estamos amando ao próximo como a nós mesmos,
Quando vemos alguém passando necessidade, não sentimos mais compaixão. Isso tudo é o esfriamento dos últimos dias e nós não podemos viver dessa maneira, porque Jesus está voltando e você precisa ter o amor no seu coração. Você precisa guardar o azeite, a presença do Senhor dentro de você. Então, pare de julgar os irmãos. Quando você vê, como eu acabei de ler aqui essa passagem, quando você vê alguém caindo em tentação, tenha o olhar de Jesus para essa pessoa. Não fique apontando o dedo. Não fique julgando essa pessoa. Você não sabe o histórico dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Ah, pastor, mas a pessoa já conhece a palavra. Irmãos, nós sabemos que não é assim, né? A pessoa pode conhecer a palavra, mas existe todo um histórico. A pessoa às vezes vem de uma família, né, desestruturada. A pessoa às vezes está convivendo com pessoas, né, que estão incentivando ela a isso. E não estou apoiando o pecado, não. Eu estou querendo dizer que você pode ajudar muito mais essa pessoa se você parar de julgar e você estender a sua mão. Eu costumo dizer o seguinte, que a compaixão cura mais do que a condenação. E eu muitas vezes, né, eu estive com o coração longe da presença de Deus, mesmo dentro da igreja, que eu sei que a maioria das pessoas, né, não vou falar maioria, perdão, mas grande parte das pessoas, às vezes vão na igreja, mas estão com o coração longe. E essas pessoas, elas precisam de uma palavra de incentivo. Você chegar para elas e dizer, meu irmão, eu já passei por isso também, você vai sair dessa, eu vou te ajudar. Quando você estende a tua mão, quando você oferece compaixão, você está abrindo uma porta de esperança para essa pessoa. Porque essa pessoa, se ela realmente entregou sua vida para Jesus, ela nasceu de novo e ela não consegue mais conviver com o pecado. E ela precisa de pessoas para ajudar ela na caminhada. Amém? E é por isso que eu disse que se eu falasse isso aqui, somente os espirituais não sairiam da igreja. Somente aquelas pessoas de Deus, elas não vão abandonar a igreja. Pelo contrário, elas vão procurar aqueles a quem elas possam ajudar. Elas vão exercitar o amor, né? Elas vão começar a pensar, será que eu tenho amado ao próximo como a mim mesmo? Sabe? Às vezes você pensa, nossa, mas eu estou passando apertado. E você vê que eu falei muito aqui de dinheiro, né? Porque às vezes é preciso usar recursos, sim, para ajudar. Se você quiser demonstrar amor, às vezes não vai precisar de dinheiro. Às vezes é só um abraço. Às vezes é só uma palavra de, sabe, de conforto. Mas às vezes também é gastar dinheiro. É você investir. É você renunciar um pouco àquele sonho que você tem. Ah, mas eu tenho desejo de comprar um iPhone novo. Sabe? Espera um pouco mais, irmão, mas ajuda essa família. Às vezes Deus está colocando alguém no teu caminho para você ser provado exatamente, sabe? Para você ser provado, para Deus ver o que está no seu coração, se aquele dinheiro está realmente, né, sendo Deus da sua vida ou não, tá certo? Então essa é a mensagem que eu queria trazer. Compartilhe com outros irmãos, sabe? Tem muita gente que não tem demonstrado o amor. Elas precisam às vezes ouvir uma palavra mais dura, tá bom? Deus abençoe.